Olá, eu sou a professora Adriana Leite, de Literatura, e estou aqui para falar com vocês a respeito da segunda fase modernista, um momento super importante, muito explorado, muito abordado nas edições do Enem. Então, nós vamos começar falando sobre a poesia, sobretudo o contexto dessa poesia da segunda fase modernista, que inicia em 1930 e vai até 1945. Então, vamos a este contexto. Para entendermos essa ótica, não é, dos escritores, como Carlos Drummond de Andrade, que foi um poeta social, um poeta de uma visão política muito aguçada, onde ele também expressou a desolação do homem no mundo capitalista, no mundo opressor. Precisamos olhar para esse contexto. E, por falar em contexto do mundo, não é, o contexto brasileiro, vamos atentar para o seguinte: quando falamos em contexto atrelado à literatura, nós estamos falando também de uma habilidade. A literatura, na matriz de referência do Enem, está na competência 5, e o contexto vem na habilidade 15, e pede para que fazermos o estudo de literatura considerando o contexto social, político, histórico da produção do texto. Então, a segunda fase modernista vem condicionada a um contexto mundial marcado pelos impactos da crise decorrente, não é, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, Segunda Guerra Mundial é outro fator pelo qual esta segunda fase modernista passa, a ascensão do nazifascismo, e vamos ter o lançamento da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Precisamos entender que o poeta da segunda fase modernista cria seus textos sob esses impactos de acontecimentos de ordem mundial, mas também na ordem nacional. Aqui, a segunda fase modernista coincide com o período da crise da República Velha, a crise da República do Café com Leite. Vamos ter a Revolução de 30 com o governo provisório de Getúlio Vargas, vamos ter o início da ditadura militar, vamos ter o Estado Novo, e vamos ter, não é, a centralização do poder com o autoritarismo, o nacionalismo, o anticomunismo. Então, precisamos visualizar que este contexto sociopolítico mundial e nacional acabaram fomentando nos escritores, nos intelectuais da época, essa postura de quem assumia um posicionamento crítico e que mais usava a literatura para expressar este senso crítico. Então, a segunda fase resulta numa fase de engajamento dos escritores. Como é que nós podemos olhar para a produção de textos desta segunda fase? Rica na produção de poema, mas também prosa. Olha essa dica. Quando estudamos a primeira fase modernista, que vai de 1922 a 30, percebemos o predomínio de produção de poema. Quando chegamos à segunda fase, nós vamos ter produção de poema e prosa em igualdade. Outro ponto importante é que, enquanto a primeira fase modernista tem um caráter marcadamente nacionalista, quando chegamos à segunda, vamos perceber a ampliação dos eixos temáticos explorados pelos escritores. Então, muito importante entender o universalismo desta segunda fase, quando os escritores abordam questões relativas à realidade do mundo, à realidade do homem. Muito importante atentar para isso. Não é o homem especificamente brasileiro, mas o homem que está sob os impactos desses acontecimentos, da guerra,
da ditadura. Então, como está este homem? Qual é o estado deste homem? A angústia que o leva a refletir muito, que o leva a questionar a própria existência, que o leva a buscar o sentido para existir. Carlos Drummond de Andrade, um poeta de muita representatividade na segunda geração, teve este olhar voltado para o homem e as suas angústias num mundo problemático, ok? Então, vamos ter esse olhar no poema. A prosa vai existir na segunda fase? Ok, a prosa existe. Vamos já falar um pouquinho sobre ela. Então, a poesia vai colocar em evidência o homem e a sua existência nesse mundo conturbado pela guerra, pela ditadura, pelo capitalismo, pela exploração, pela exclusão social. E, acima de tudo, vamos encontrar na poesia de Drummond um homem angustiado. Mas essa angústia não é uma angústia decorrente de uma decepção ou insatisfação amorosa. É a angústia do homem no mundo. Como se dá esse enfrentamento deste homem no mundo opressor, no mundo problemático. Também teremos vertentes de uma poesia espiritualista, de uma poesia intimista. Quando passamos à prosa, vale ressaltar, vamos destacar aqui, a prosa regionalista na segunda fase, Romance de 30. Um romance que vai nos colocar em evidência, vai nos colocar diante do Nordeste brasileiro. Vale ressaltar que o Romance de 30 é um romance publicado em todo o Brasil, porém, houve um maior número de produção de escritores que olharam para o Nordeste brasileiro. Então, o Romance de 30 será um romance regionalista, vai nos colocar diante do Nordeste, do sertão, do sertanejo, da seca, da luta do retirante nessa realidade de seca, bem como esse morador do sertão, como retirante, literalmente ele sai em retirada, caminhando em fuga da seca. Ele foge do sertão. Mas também temos este homem sertanejo que vive esta realidade explorado pelo latifundiário, pelo coronel. Então, nós vamos poder olhar para uma realidade brasileira, um espaço de opressão, que é este espaço, o Nordeste, o sertão, que nos fazem olhar a figura do oprimido, do peão, do retirante, vitimado pelo opressor, o coronel, o latifundiário. Então, ele sofre as pressões do meio geográfico, a seca, a falta d'água, a fome, mas ele também sofre a pressão desse poder do latifundiário, desse poder do coronel. Então, é isso, meus amores. Estamos aqui dando essa dica para vocês, prosa e poesia, deixando aqui esse recado para vocês terem atenção sobre estes pontos da segunda fase modernista. Tchau, tchau para vocês.